Olha, um fato que chamou a atenção. A família de uma modelo que morava nos Estados Unidos, a modelo Gleice Graciela Firmiano, é isso mesmo, de 30 anos. Ela morreu após ser baleada por policiais nos Estados Unidos. Ela já morou aqui em Aracaju, a família dela é daqui e está pedindo aí, está com dificuldades, na verdade, de trazer o corpo de volta desta jovem. Eu tenho pela linha telefônica a Cleane Firmiano, que é irmã da modelo morta. Cleane, bom dia. Bom dia. Cleane, quando vocês receberam esta notícia da morte da sua irmã, da Gleice Graciela? Então, a gente ficou sabendo da morte dela dia 9 de fevereiro. Quantos dias já tinha acontecido? Ela tinha sido assassinada dia 30 de janeiro. Ou seja, 10 dias depois. Foi. Vocês foram informadas por autoridades americanas? Sim, o consulado americano entrou em contato e a polícia pediu para que eles localizassem a família dela aqui no Brasil. Eles conseguiram me localizar. Depois do consulado entrar em contato comigo, pegou meu contato para passar para a polícia de Los Angeles, porque só quem poderia dar mais informações seria a polícia, nem o consulado. E quanto tempo a Gleice morava lá nos Estados Unidos? Há quanto tempo? Isso. Desde 2016. Desde 2016. Durante esse tempo, vocês mantinham contatos ou houve um afastamento? Não tinha contato, sim. Contato Ela sempre. já tinha vindo aqui no Brasil. Estava para vir agora em março, agora o mês de março, o mês de abril, que é o mês que ela completa ano, ela disse que vinha. Ia vir de vez agora para o Brasil, porque ela falou até assim para mim, o que eu consegui aqui já tá bom. Eu vou embora para o Brasil, vou montar meu negócio aí. Quero montar uma agência de modelo no Rio e outra em Aracaju. A de Aracaju você toma conta pra gente. Ela tinha falado comigo antes. Estava com esse planejamento. Cleane, me diz uma coisa. Qual foi a última vez que você tinha falado com a Gleice? Já tinha quanto tempo? Eu tinha falado com ela dia 24 de dezembro. E na virada de ano. A gente se falou. Se comunicaram em Natal e Ano Novo. Isso, foi. E aí tinha esse planejamento dela vir agora em março e, infelizmente, não vai poder mais estar aqui. Quais são as informações que você tem sobre a situação da morte dela? Como é que tudo aconteceu? Não, as informações que a gente tem aqui é muito poucas. Não dá para a gente realmente entender o que de fato aconteceu. Eles não falam o que realmente aconteceu. O que eles falam é uma história que, para a gente, para as pessoas que escutam, não tem cabimento, não tem cabimento, não existe o que eles falam, se de fato foi isso que aconteceu, porque de primeiro eles falaram que ela teve uma briga. Isso a polícia de Los Angeles que ligou. O primeiro contato que eu tive sobre tudo o que aconteceu foi da polícia. Certo. Eles me ligaram e falou que ela tinha sido assassinada. Aí eu perguntei como. Eles falaram, ela teve uma briga com o Daniel, que é Daniel, lá em inglês lá é Daniel, mas o nome dele no português é Daniel, que era o namorado dela, onde ela estava morando com ele. Ele é americano. Americano. Ela discutiu com ele e saiu de casa, pegou o carro, o cachorro e pegou uma das armas dele. E ele era um ex-militar da Marinha, então ele tinha várias armas em casa. E foi fazer trilha, um lugar que ela sempre gostava de ir. Segundo o Daniel, falou que ficou muito preocupado, ligou para a polícia. Ele não foi à procura dela, ele ligou para a polícia, contando o que tinha acontecido. A polícia perguntou se ele sabia mais ou menos onde ela poderia ter ido. Ele falou que ela gostava de fazer trilha. Isso era 1h30 da manhã. A polícia foi à procura dela. A 1 quilômetro da casa que ela morava, o carro dela foi visto. Policiais chegaram próximo, o carro estava ligado, mas ela não estava dentro do carro.
Andaram um pouquinho mais distante, aí encontraram ela sentada do lado do pé de árvore, o cachorro do lado e a arma do lado. Policiais falou que se aproximaram, falou, ela não escutou ou não entendeu quem fosse pelo horário, colocou a mão na arma, mas não apontou. Ele falou que ela não apontou. Eles achou que ela fosse atirar neles e atirou primeiro. Só que eles falaram que usou força letal. E a arma deles, que lá é a de choque, né? Aqui pra gente é a arma de choque. Aí a gente não entende, é uma história que não tem como a gente acreditar. Meio porque também difícil não de você tem, compreender, né? não tem ninguém da gente lá, apenas um amigo dela, de minha irmã, que procurou algumas informações. Daniel, que é o namorado, não entrou em contato com a família para falar o que tinha acontecido. A gente só ficou sabendo através da embaixada mesmo. E para conseguir... qual é a dificuldade que vocês estão vivendo nesse momento para conseguir trazer o corpo dela? Então, o valor é muito alto. O mínimo que eu encontrei foi R$72 mil. 72 mil reais? Isso. E vocês estão sem acesso a qualquer tipo de bens ou valores que ela tivesse lá? Isso, porque a gente sabe que ela tem bens, ela tinha falado para mim, só não falou o valor, que ela tem 3 contas aqui no Brasil, todas as 3 contas têm dinheiro, tem a conta do exterior. E a gente sabe que ela tem, porque sempre ela ajudava a família, sempre ela ajudava. Então, eu tenho certeza que ela tem um valor, até mais de trazer o corpo dela, só que a gente não está tendo acesso ainda, a gente não pode ainda. Cleane, a mãe de vocês é viva ainda? Os pais de vocês são vivos? Sim, pai e mãe, sim. Devem estar angustiados, né? Tá, sim. Meu pai já tem 76 anos, minha mãe já tem quase 70. E, enfim, já são mais de 30 dias a gente nesse sofrimento, não come direito, não dorme, não consegue trabalhar direito. Aí eles mandam entrar em contato, eu passo praticamente todos os dias mandando e-mail para um lado, mando para outro, mando para um órgão, mando para outro, não, aí fala, não é aqui, você manda, aí manda outro, eu envio e-mail, não é aqui. Aí fica um negócio muito difícil da gente resolver, porque na verdade a gente não tem o local certo de ir. Eu até disse minha mãe, aí falaram, não, tem que ir em Brasília, no Itamaraty, lá no governo. Disse, minha mãe, se precisar ir, eu vou. Nem que durma na rodoviária onde for, eu vou. Mas só que a gente não tem um lugar exato de ir para resolver essa situação. Cleane, nós temos pela linha telefônica o advogado Alex Barreto. Ele é especialista em direito eleitoral. Doutor Alex, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia, Cleane. Bom dia a Eu falei todos eleitoral, foi? Ah, tá. Desculpa aí, doutor dia. Alex. A minha produção aqui está corrigindo, dizendo que eu falei direito eleitoral. Na minha cabeça eu falei internacional, mas vou repetir para corrigir. O Alex Ferreira é especialista em direito internacional. Doutor Alex, nesse tipo de situação, que procedimentos devem ser tomados? Exatamente. Primeiro, reiterar o... Doutor Alex? Consegue me ouvir? Agora sim, vamos lá. Obrigado, Narciso, e desejo o nosso sentimento à família enlutada. Narciso, atuando aqui no direito internacional, nós recebemos, não é incomum que nós recebamos aqui pedidos de famílias que eventualmente têm parentes presos fora do país. Encurtou muito as fronteiras, as pessoas viajam muito hoje em dia, e esses casos acontecem de maneira cada vez mais comum, né? Ainda na semana passada nós tivemos um episódio de um colega advogado que foi esfaqueado na Holanda, e naturalmente precisa de assistência material, precisa de assistência consular, e esses casos, portanto, eles vão se acumulando, e a gente recebe aqui no escritório pedidos de orientação e assistência nesse sentido. O que acontece especificamente no caso da Cleane é que o Brasil precisa, de fato, atuar de maneira direta, e faz isso, eu vejo que a Cleane tem dificuldade aí para encontrar, inclusive, o setor responsável. Faz isso através de um setor chamado Divisão de Assuntos Consulares, que fica no Itamaraty, em Brasília. E aí, repito, porque eu acho que é importante, eu imagino que aquele ouvinte que tem um familiar morando fora do Brasil, tem um familiar passando férias fora do Brasil,
fica assim um pouco assustado e naturalmente quer tomar nota desse tipo de coisa. Existe uma divisão, e eu repito, Narciso, chamado DAC, né, é o DAC que faz. Vamos refazer a ligação para o doutor Alex Ferreira, porque está complicada a telefonia desde ontem, que nós estamos com dificuldades aqui. Chove e a telefonia já começa a dar problemas. Estamos abordando aqui no Jornal da Fã o caso da modelo Gleice, de 30 anos, morta nos Estados Unidos. A Gleice, ela foi morta no dia 30 de janeiro, família informada apenas no dia 9. Estamos entrevistando a irmã dela, a Cleane, que está sem saber como fazer para trazer de volta o corpo da irmã. Além disso, a família também não está acreditando na versão contada para a morte da Gleice. Nós estamos ouvindo também o advogado Alex Ferreira, especialista em direito internacional. Doutor Alex, então continuando. Bom dia, Narciso, de novo, e perdão a ligação, realmente a nossa telefonia não está legal, mas vamos lá. Eu queria ajudar, né, da maneira que fosse possível a Cleane, no sentido de esclarecer, Narciso, que existe um órgão em Brasília, no Itamaraty, chamado DAC, chamado Divisão de Assuntos Consulares, e é o DAC quem se responsabiliza por situações dessa natureza. E o que é que o DAC pode fazer, Narciso? O DAC não paga, por regra, né, a repatriação funerária, mas fornece toda a assistência no sentido de manter o contato da família da Cleane com as autoridades norte-americanas. E eu ressalto aqui de maneira mais evidente que esse contato envolve e deve incluir, veja, não é por uma dádiva, é por uma obrigação legal, a prestação de todas as informações e circunstâncias relativas à morte da Gleice. Isso consta da Convenção de Viena sobre Assuntos Consulares, e eu repito, é uma obrigação do governo brasileiro intermediar essa relação com o governo norte-americano para ter em mãos e documentada todas as circunstâncias que envolveram a morte dessa jovem. Agora, doutor Então, só Alex, repetindo... para ter acesso ao DAC, ela precisa ir a Brasília? Narciso, o DAC disponibiliza um e-mail para contato. Naturalmente, esse e-mail eventualmente acaba não sendo respondido com a urgência que o caso necessita. E eu aproveito, porque acho que nesse momento a gente tem que criar uma rede de solidariedade. Eu aproveito, vou deixar meu contato com a produção, como eu advogo e atuo, né, no direito internacional, eu tenho contato telefônico direto do DAC e nessa rede de solidariedade eu me coloco à disposição para poder fazer esse contato, caso a família precise. Estou me colocando à disposição, vou deixar meu contato junto à produção. Faço até um apelo amplo aqui para que, de repente, os parlamentares de Sergipe que estão em Brasília, parlamentares sergipanos que estão em Brasília, naquilo que puderem fazer, suas assessorias que estão ouvindo, ou eles próprios que estejam ouvindo neste momento o programa, que se coloquem à disposição da família para fazer essa intermediação também e ajudar na solução deste caso. Então, doutor Alex, o DAC, ele não paga esse translado do corpo, mas faz com que toda a intermediação seja facilitada. Seria isso? Perfeitamente, Narciso. E aí eu reitero o seu apelo, porque, em regra, o DAC não paga essa repatriação funerária, mas há registro de casos excepcionais que o DAC arcou com esses custos, especialmente quando a gente está falando de contexto de violência policial contra o nacional brasileiro, por exemplo. Não estou aqui acusando, não sei quais foram efetivamente a situação que levou à morte dessa jovem, mas existe precedente disso e, de repente, essa atuação da nossa bancada pode ser decisiva para que isso efetivamente aconteça. O DAC não arca com esses custos, mas o DAC pode fazer toda intermediação, Narciso, que pode incluir, por exemplo, um eventual processo de cremação nos próprios Estados Unidos, para a posterior devolução das cinzas. Então, esse processo pode ser acompanhado pelo DAC através do Núcleo de Assistência aos Brasileiros nos Estados Unidos. Então, é um trabalho muito importante que eles prestam. Com relação à questão de bens e valores retidos em conta, quais os procedimentos que a família tem que fazer? Narciso, é também papel, né, e trabalho do DAC, né, e do Itamaraty facilitar a expedição dos documentos que comprovem, por exemplo, o falecimento da Gleice. Com esses documentos em mãos,
é possível que aqui no Brasil já se inicie um processo de inventário e, nesse caso específico, a possibilidade, inclusive, de disponibilização desses valores para fins de utilização numa eventual repatriação funerária. Então, é preciso também, e aí repito, que o DAC ajude a família nesse sentido, no sentido de obter a documentação necessária, então a declaração de óbito, eventualmente o registro de óbito, que vai ser também assentado, vai ser também registrado aqui no Brasil. Esse é o procedimento, agora lembrando que há uma possibilidade relatada pela Cleane de que haja valores nos Estados Unidos, e nesse caso é preciso que um advogado norte-americano entre no circuito para poder verificar se existe ou não esses valores lá, porque o juiz brasileiro, a princípio, não tem capacidade para determinar que se vistorie contas nos Estados Unidos. Mas, nesse momento, a declaração de óbito já é suficiente para que se inicie aqui no Brasil esse processo de inventário. Perfeito. Cleane, nós vamos fazer essa intermediação, colocando você aí em contato com o doutor Alex Ferreira, para que o caso seja resolvido. E, mais uma vez, eu faço aqui o apelo aos parlamentares federais de Sergipe. Coloquem suas assessorias à disposição da Cleane. É o caso de uma família que está sem conseguir acesso a informações claras de como esta jovem foi assassinada, e os senhores parlamentares possuem acesso a todos os órgãos, a todos os instrumentos e, mais do que isso, possuem autoridade para cobrar da justiça americana a devida solução do caso. É um caso que precisa de uma atuação direta de um parlamentar sergipano, seja ele deputado federal, sejam eles os senadores, para se colocar à disposição dessa família de sergipanos. Ser uma voz em defesa dessa família, intermediando não só a repatriação funerária, mas a investigação clara, para que a família que está enlutada tenha ao menos a sensação de que a investigação efetivamente foi levada de forma séria nos Estados Unidos e tenha a clareza de como efetivamente a morte dessa jovem se deu. E as informações, eu vou concordar com a Cleane, as informações estão muito estranhas. Cleane, nossa solidariedade à família e, por favor, nos mantenha informados dos desdobramentos, tá certo? Nós vamos continuar cobrando aqui das assessorias dos parlamentares, que possam também se colocar à disposição da família, e vamos fazer essa sua intermediação aí de contato com o doutor Alex Ferreira, viu, Cleane? Deus possa confortar aí o coração de todos. Muito obrigada. Agradeço a todos vocês que estão nos ajudando nesse momento, porque há quase 30 dias eu estava sozinha. Eu dizia à minha mãe, eu olho para um lado e para o outro, eu não sei qual caminho que eu devo seguir ou fazer. Mas agora eu confio em Deus primeiramente, e com mais pessoas ajudando, a gente vai conseguir chegar à resposta que a gente tanto precisa. Com certeza, não tenha dúvidas disso e conto com esse espaço aqui. Obrigada. Doutor Alex, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Narciso. Um abraço a todos, um bom dia. Vamos lá, vamos ver quem vai ser o primeiro parlamentar sergipano a se colocar à disposição aí da família. Na hora que tem uma vinculação política na cidade, logo aparece alguém em funeral, logo aparece alguém, né? Muitas vezes, para tentar ganhar o voto da família, tem logo alguém que paga caixão. Um caso como esse, que é um caso que dá trabalho, que vai requerer atenção, dedicação por parte de um parlamentar. Quem será o parlamentar sergipano ou a parlamentar sergipana a se colocar à disposição dessa família? Está feita a aposta. Atenção, assessorias. Coloquem seus parlamentares para trabalhar a serviço dessa família sergipana. A família está com uma ente morta nos Estados Unidos. Já fazem mais de 30 dias que receberam a informação. A morte se deu há quase 2 meses e até agora não conseguiram fazer a repatriação funerária. Além de terem, por natural, dificuldade de informações, ausência de meios para poderem entrar com todos os processos necessários para ter acesso aos bens que esta modelo tinha lá nos Estados Unidos. Com certeza que algum parlamentar ou alguma parlamentar vai se sensibilizar com a situação e se colocar à disposição. E nós faremos questão de divulgar o nome daquele que fizer esse gesto.